Mas o objetivo aqui é trazer uma reflexão. Eu quero ouvi-los, tá? O que eu quero é justamente ouvi-los a partir de uma provocação, né? Que nós, através da construção de um raciocínio, de um diálogo que nós tivemos lá no nosso módulo de direitos humanos, ali ao lado, e que eu recebi as avaliações aqui, elas vieram anônimas, né? Identifiquei dela ali, dos outros, mas todas elas, né, foram positivas, né? Então deu para ver que foi proveitoso essa nossa reflexão. É assim que a gente tem que trabalhar. O que eu quero trabalhar com vocês objetivamente, né, se nós trabalharmos em duas linhas, é o caso do mensalão. Tá? O caso do mensalão. Tá? A questão do voto do ministro Celso de Mello no caso do mensalão. Vocês leram o voto do ministro Celso de Mello? Não? Tá. Você tinha que colocar no seu trabalho. Veja, vocês sabem, né, que o voto do ministro Celso de Mello, que é o ministro decano do STF, ele foi decisivo para o processamento dos embargos infringentes, né? Ou seja, para que os condenados no mensalão, né, pudessem ter uma chance de recurso, né? Como vocês sabem, pudessem uma chance de uma espécie de recurso, né? Pudessem ter a chance de um reexame de alguns pontos da condenação, né, na mesma corte, dentro do próprio Supremo Tribunal Federal, né? Conforme vocês sabem, também a composição, a corte do STF, a composição do Supremo Tribunal Federal, desde o início da ação penal até o momento da prolação da decisão, essa composição alterou, né? Ingressaram outros ministros, etc. Muito bem. Você concorda ou não concorda com a decisão? Na verdade, não. Concorda ou não? Eu concordo. Que eles tenham um novo julgamento. Eu concordo que é um reexame, é um segundo grau de jurisdição que é um direito constitucional. Você? Acho que é cabível. É cabível. Concorda? Concordo. Você é aluno daqui? Não, tem São José. São José. Simão. No nono período. Você estava fazendo um módulo ou fora? Eu que estou fazendo. Você está fazendo. Mas você fez a inscrição por aqui, por Curitiba. Por lá. É que ensinaram umas lives. Estava aberto, não sabia que estava aberto ainda. Eu quebrei. Para trazer. Então, eu sou responsável pelo módulo. Você é daqui também? Tá, você concorda ou não? Você é de qual período? Você concorda ou não? Qual período? Não concordo com o oitavo período. Não concorda, qual é o teu nome? Paulo. Paulo, não concorda por quê? Olha, como que eu vou explicar? Pode dizer, aqui a gente está pra... Não, tudo bem, eu quero colocar as palavras certas. Diga o que você tem vontade de falar. É a mesma coisa que discutir o sexo dos anjos. Por quê? Porque já foi em primeira instância, já foi em segunda instância. Não, é que foi direto para o STF pelo foro privilegiado. Eles tinham foro privilegiado, né? Sim. Daí eles foram julgados e condenados. Mas veja bem, tem 11 ministros lá, 11 pessoas de saber notório, Tá. que conhecem a Constituição, conhecem, e fora as normas internas que tem dentro do tribunal. Algo que o Paulo coloca, que é interessante, é a questão que ele está tangenciando, a questão do foro privilegiado. Eles tinham foro privilegiado, eles têm um foro privilegiado, continue.
Né? E fora as normas ainda Tá. que tem dentro do Supremo. Tá. Então tem além da lei lá dentro. Uhum. Que minha visão aqui de fora, como público, Tá. né? Eu observo que dá a chance uma coisa que é notória, que aconteceu e todo mundo viu, tem Tá. embasamento técnico, Tá. tem embasamento de todos os órgãos do governo envolvido, Uhum. e ainda, vamos dizer assim, como o ministro declarou na televisão, daqui tem mais, acabou. Tanto é que eles alguns já estão cumprindo pena, né? Não, Por sim. outros crimes, não aqueles sujeitos a... Não, mas é a primeira vez no nosso país que você vê um Supremo Tribunal dizer assim, jogo duro. Tá, ok. Vamos guardar um pouquinho. Concordo ou não concordo? Pois é, o pouco que eu sei, eu não concordo. Não concordo com o quê? Não, O porque... julgamento. Novo julgamento. Exatamente, porque eu acho que não faz sentido, porque o exame que eles vão fazer vai ser pelos próprios ministros, então eles não vão mudar de opinião a princípio, assim. Então, na verdade, é super prioridade, eu acho. Tá. Você? A princípio eu não concordo. Já estou dividido. Por quê? Como o pessoal falou, são as mesmas pessoas que vão julgar. Eu acho que isso é uma maneira até de pressionar, uma maneira política de pressionar os magistrados a flexibilizarem as penas. Eu acho. Concordo. Tá. Diga. Esses embargos infringentes foram recusados pelo Congresso, porque a nossa Constituição, o que aconteceu? Eu, pelo menos, sou de uma geração, da geração, vamos dizer assim, 70. Geração o quê? A geração 70. O senhor nasceu em 1970? Não. Eu nasci em 70. E eu tinha 18 anos e eu vivia a ditadura. Sim. Tanto do lado de cá, como do lado de lá. O que o senhor faz hoje? Hoje eu sou economista e faço direito. Então, a nossa Constituição foi feita para proteger o Judiciário, para proteger o Legislativo, né, porque tem que ter fora privilegiado, porque tem que ficar na cadeia num lugar determinado, tudo porque tem nível superior, etc. Tá. Agora, quando chegou no Executivo, que é nós, povo, é tudo bonito, você tem direito à saúde, você tem direito a isso, mas nada funciona do lado do Executivo. Então, quando o Executivo, aliás, o Judiciário mandou para o Congresso, os senadores não quiseram, os deputados não quiseram, porque isso aí é uma chance a mais. Se a gente observar o que o Congresso legisla, é só de proteção a ele. Tanto que as notícias de ontem aí no jornal, vamos discutir o voto secreto, tem 3 fases. O voto secreto para a presidência é uma situação. O voto secreto para caçar o mandato é outra situação. Então o próprio legislativo se blindou e está se blindando. Essa é a visão que eu vejo. Bom, vamos lá. Nessa vida. Olha, vamos Eu falar. acho que eu poderia dizer que, na verdade, foi privilegiado. Na verdade, o nome privilegiado eu acho que é totalmente porque, na verdade, você não está privilegiando. Você não dá um duplo grau de jurisdição. Você só dá. Então, na verdade, eles não estão sendo privilegiados necessariamente pelos fóruns. Não, porque eles viveram na época da ditadura, você tinha o AI-5, o ato constitucional, número 5, que assim, cacei fulano, acabou. Deu direito político por 10 anos, mas era ali na porrada. Não tem, vamos ver o que o cara fez, se infringiu os códigos de ética, os códigos não sei das quantas. Ok, mas vamos, parece o nome mesmo, Paulo. Gostei muito da tua intervenção, Paulo. A gente vê que a posição não existe uma única verdade. Né? Sim. Mesmo juridicamente, a posição que eu vou defender aqui que eu vou apresentar sobre a ótica do direito internacional, não é uma
Isso não é uma verdade absoluta. Essa é a questão. Eu só quero trazer uma leitura para vocês, uma interpretação a partir do direito internacional dos direitos humanos. Como o Paulo, né? O Paulo comentou, por que na época do AI-5 os deputados eram caçados, existia tortura, etc. Eram regimes totalitários, em que ocorriam violações aos direitos humanos, ocorriam violações aos tratados, né, de direitos humanos. E a questão é a seguinte: como é que era possível, nesses casos, buscar uma punição a quem? Ao Estado. Hoje, o que nós verificamos, né, um regime de abertura democrática, hoje nós temos governos de esquerda, mas dentro de um regime de abertura democrática, é uma tendência de internacionalização dos direitos humanos. É uma tendência de internacionalização dos direitos humanos, em que nós vamos ter um diálogo entre o direito internacional e o direito constitucional. Vejam que, ainda que nós tenhamos conversado aqui dentro do senso comum, porque ninguém leu a norma e ninguém estudou a matéria, concordo com a decisão do ministro, mas é uma decisão empírica, né? Não existe um fundamento. Teu nome mesmo? O que a Tatiana e o Paulo colocam também é uma decisão pautada, também não concordo por conta disso, por conta daquilo, pautada no senso comum dentro do nosso sentimento, né? É claro que, se vocês me perguntarem, juridicamente, eu acho que a decisão do ministro Celso de Mello é correta. Tá? Já vou procurar explicar para vocês o porquê. Mas, em termos de sociedade, eu acho que é complicado. Ok? Por quê? Mas, professor, por todos esses motivos que nós colocamos, ou seja, porque os fatos eles estão aí, né? Eles foram julgados, e além do mais houve um clamor da sociedade. Mas aí nós temos que pensar, tá, qual é o papel do judiciário? Se eventualmente o judiciário, caso o judiciário não tivesse admitido os embargos infringentes, e caso o judiciário, por exemplo, tivesse violado aqui o direito constitucional do duplo grau de jurisdição, onde é que fica a garantia processual? Porque se isso ocorresse, ou se isso ocorrer naquele caso, quem garante que o juiz, no outro caso, não poderá afetar você, a mim ou ao outro? São reflexões, tá? Diga. não ia falar justamente dessa questão política que o professor já falou. Tá. Então vejam, pessoal, dentro de uma sistemática maior aqui que nós temos, eu só estou usando o caso do mensalão como exemplo. Tá? Eu peço que vocês leiam o voto do ministro Celso de Mello, tá? Que é o que eu quero analisar. Então, o ministro Celso de Mello, né? O Celso de Mello, dentre os fundamentos do seu voto, ele foi favorável ao processamento dos embargos infringentes. Né? E ele foi favorável ao processamento dos embargos infringentes por quê? Porque ele entende que os réus deveriam ter direito
a um recurso. Né? Ou seja, é direito do réu, é direito do condenado ele tem o direito, ele deve ter a oportunidade de submeter essa sentença condenatória a um novo julgamento, a um novo tribunal. Né? É um princípio constitucional? É um princípio constitucional. Né? Que está previsto como direito fundamental no artigo 5º da nossa Constituição, conforme vocês sabem, em um dos incisos. Mas aí também nós temos um outro problema. E como é que fica a questão do foro privilegiado? Ok, então aí. E um outro problema também. Né? Conforme o voto condutor lá do ministro Joaquim Barbosa. Os embargos infringentes, a figura dos embargos infringentes, né, não estão ou não estariam mais presentes no nosso ordenamento jurídico. Okay? Mas, então nós temos que pensar, qual foi a resposta, qual foi a resposta jurídica encontrada pelo ministro Celso de Mello para admitir o cessamento dos embargos infringentes. E mais do que isso, para possibilitar que os réus, que na verdade já estão condenados, né, uma revisão da pena, quando muito, um novo recurso, quando muito poderá reduzir a pena, ou infelizmente levar a uma prescrição, isso pode acontecer, né? Pode, né? Mas aí o sistema. Né? O fundamento aqui desse recurso foi o direito internacional público. Né? Foi o direito internacional público. Então, nós podemos verificar que nos dias de hoje, mais do que no direito econômico, né? Mais do que no direito internacional econômico, os direitos humanos, eles interferem diretamente no nosso ordenamento jurídico. Né? A questão do depositário infiel. Né? Por que não existe mais a prisão, a figura? Por que não subsiste mais a figura da prisão do depositário infiel? A questão do Pacto de São José da Costa Rica. Né? O Pacto de São José da Costa Rica, conforme vocês sabem, no artigo 7º, veda, proíbe a prisão do depositário infiel. Né? Porque no nosso ordenamento jurídico, esse não é o objeto da nossa fala, os tratados de direitos humanos têm grau de hierarquia superior à lei. Aqueles tratados de direitos humanos que não tenham sido aprovados por 3/5 em 2 turnos em cada uma das casas. Porque esses tratados de direitos humanos aprovados por 3/5 em 2 turnos em cada uma das casas, eles se equiparam formalmente a uma norma constitucional, a uma emenda da Constituição. Ok? Então veja, o Estado, é isso que vai dizer o ministro Celso de Mello. Né? A República Federativa do Brasil, o Estado brasileiro, que é um sujeito de direito internacional, ao ratificar um tratado, ele tem que cumprir esse tratado, que nada mais é a aplicação do princípio pacta sunt servanda, óbvio. Se o Estado não cumprir o tratado, ele poderá ser responsabilizado internacionalmente. Ele poderá sofrer uma ação, né? Ele poderá sofrer um processo dentro da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual o Brasil, ademais, aceitou
se submeter a essa jurisdição. Ou seja, esse direito internacional, ainda trabalhando aqui com o direito internacional clássico, que é um direito internacional em que o Estado ainda é o principal sujeito do direito internacional e que o indivíduo ele ingressa como sujeito de direito internacional justamente nas hipóteses em que ele pode demandar ou ele é demandado nos foros internacionais, caso do TPI, Tribunal Penal Internacional, ou nos casos dos sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, de Corte Interamericana de Direitos Humanos. Quando o Estado ratifica um tratado, ele tem que cumprir esse tratado. Princípio pacta sunt servanda. E se o Estado ele aceita se submeter a uma jurisdição internacional, esta submissão decorre de um ato de vontade do próprio Estado, um ato de soberania. Então o Estado ele se insere nessa ordem internacional. O Estado ele vai se inserir nessa ordem internacional que é o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, ok? Que estabelece dentro do Pacto de São José da Costa Rica a proibição a proibição civil por dívida, a não ser no caso do devedor de pensão alimentícia, e que também assegura no artigo 8º a possibilidade ou o direito de um réu condenado em processo judicial a recorrer dessa sentença, a submeter essa sentença a julgamento no novo tribunal. Do plural. Essa é a questão. Então, juridicamente, sob a ótica do direito internacional dos direitos humanos, sob a ótica do Pacto de São José da Costa Rica, a decisão do ministro Celso de Mello é uma decisão técnica, é uma decisão correta, que, se nós pensarmos no sentido mais amplo, assegura a aplicação do artigo 8º, a linha H, se não me engano, do Pacto, que vai possibilitar o quê? A segurança jurídica. Vai possibilitar a segurança jurídica dentro do processo. Diga, por favor. Mas no caso, Você está envolvido? Diga. Só para eu mesmo. No caso, não foi para outro tribunal, foi para o mesmo, né? Foi para o mesmo. Se for haver então esse pacto e essa lei, vai ter que acabar então com o foro privilegiado, de certa maneira. Teria que acabar com o foro privilegiado, exatamente. Então, qual é a situação colocada aqui dentro? Porque nós estamos fazendo uma leitura. Qual é o seu nome mesmo? Lua. O que nós estamos fazendo é uma leitura aqui do voto do ministro Celso de Mello. O que vai dizer o ministro Celso de Mello? É óbvio que a figura dos embargos infringentes os embargos infringentes, eles não respondem, como o próprio Luan colocou, a necessidade ou a previsão, a figura dos embargos infringentes não atendem, a existência do duplo grau de jurisdição, ou não satisfazem aqui o direito do réu de submeter aqui a decisão a recurso a um outro tribunal. Entretanto,
parâmetro das circunstâncias enfrentadas, é o que há. É o que há. Né? É um instrumento jurídico existente dentro do nosso direito constitucional. Né? Porque o que o Estado poderia fazer? Cumprir ou não cumprir a decisão. Cumprir ou não cumprir a decisão. Né? Cumprir ou não cumprir? Não. Cumprir o artigo 8º do Pacto de São José ou não cumprir. Garantir a eles o direito a um novo recurso ou não. Né? Ok? Só que dentro desse diálogo do direito internacional com o direito constitucional, né, cabe ao direito constitucional e, consequentemente, aos juízes que analisam, que aplicam o direito, garantir a aplicação do Pacto de São José da Costa Rica. Perfeito? Se nós lermos o voto do ministro Celso de Mello, o que nós vamos verificar? É justamente o exemplo, é um exemplo em que possibilitou-se aqui a aplicação do Pacto de São José da Costa Rica. Agora, como o Luan colocou, eles não têm acesso, eles não têm o direito efetivamente a um novo julgamento, um novo tribunal. Por quê? Ora, porque o nosso próprio sistema constitucional não permite, porque existe a figura do foro privilegiado. Né? E nesse caso, ao menos em tese, seria possível acionar a Corte Interamericana. Em tese, ok? Diga, Michele. Não só porque os embargos infringentes eles não eram cabíveis para todos os réus, né? Só os réus que foram condenados. Sim. Com uma diferença de votos lá. Isso. Justamente porque os embargos infringentes é quando o julgamento é apertado. Exatamente. Os outros não tiveram, né? Nem esse recurso. Sim, exatamente. E veja, mesmo aqueles que têm direito a um novo julgamento. Os crimes, por exemplo, formação de quadrilha. Exatamente. Mesmo aqueles que têm direito a um novo julgamento, alguns estão cumprindo pena por outros crimes, né? Aí é outra conversa. E professor, como é que fica o caso desse lá que foi do Banco do Brasil? Tá. Então já tocamos nesse assunto. Então vejam aqui, pessoal, o que nós temos aqui é esse constante diálogo entre o direito internacional e o direito constitucional. O constante diálogo entre o direito internacional e o direito constitucional. Ou seja, cabe ao próprio Estado, como sujeito de direito, garantir a correta interpretação e a correta aplicação dos tratados. Professor, mas só mais um. Pode dizer, eu já abro. Diga. Mas imaginando, né, que algum desses réus que tivemos que busque A corte. nós tivemos aquele caso que nós estudamos no mestrado da Guilherme do Araguaia, né, que Sim. o Brasil foi condenado na corte e não cumpriu. Exatamente. Aí nós temos as outras questões. Então veja, dentro de um mesmo raciocínio, sob a ótica do direito internacional, se nós analisarmos também a Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados, de 1969, artigos 26 e 27, pelo artigo 26 da Convenção de Viena sobre Direito dos Tratados de 1969, os tratados eles têm um grau de hierarquia superior à lei. Aliás, artigo 26 da Convenção de Viena, aplicação do princípio pacta sunt servanda. Aplicação do princípio pacta sunt servanda. Os tratados eles devem ser interpretados de boa fé.
E o artigo 27 da Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, aplicação do princípio pacta sunt servanda, ou seja, um Estado não pode invocar os seus dispositivos de direito interno como justificativa para cumprir um tratado. Tratado ratificado é tratado que deve ser cumprido, né? Sob pena do Estado ser responsabilizado internacionalmente. Então, só um pouquinho, a questão do lado da Itália, a gente já aborda aqui, daí já foge um pouquinho. Diga, só por questão de ordem. A questão que o sancionamento evocou a questão internacional para justificar o julgamento de jurisdição. Mas voltando lá atrás, o Júlio Barbosa conduziu um inquérito. Não há alguma coisa internacional que possibilite, durante o período constitucional, ficou bem iniciada a questão que na Europa, por isso que eu estou questionando, o juiz que conduz o inquérito não pode participar do julgamento. Do meu julgamento. Aqui acontece questão de comarca, assim, Sim. Há uma coisa internacional que possibilite? Nós teríamos que verificar, tá? Mas com base aqui no próprio voto do ministro Celso Mello, com base nos entendimentos, etc., nesse caso, existe um novo relator, né? Existe um novo relator. Além nos embargos infringentes. O inquérito para ação penal não foi o Joaquim Barbosa. Foi o Joaquim Barbosa, exatamente. E ainda é o presidente do STF. Ou seja, o que nós temos aí naturalmente é a grande questão que é a existência do foro privilegiado. Agora, aí já é uma questão, né, que não é de fácil solução. Ou seja, porque, vejam, qual é a competência da Corte Interamericana de Proteção de Direitos Humanos? Acho que isso é importante colocar. Não cabe, não é competência, se a ação penal, aliás, se houver um processo, uma ação contra a República Federativa do Brasil perante a Corte Interamericana de Direitos Humanos, qual seria o fundamento de uma sentença? Condenatória ou absolutória? Condenatória ou absolutória a quem? Ao indivíduo? Não, ao Brasil. Né? Porque nesse caso, quem é o réu é a República Federativa do Brasil. Né? O fundamento, né, de uma condenação ou não é a violação ao pacto de proteção do César Passarinho. Né? Ou seja, aquela ação penal que tramitou através do foro privilegiado, né, que tramitou no STF, em que não se admitiu, em que não se possibilitou que o réu ou que os condenados tivessem acesso ao novo julgamento perante uma nova corte, porque materialmente impossível, material e constitucionalmente impossível, violou ou não violou o artigo 8º do Pacto de Proteção do César Passarinho? Não violou, por exemplo, podemos ter duas decisões. Não violou, e aqui a decisão, a ação seria improcedente, ok? Se não houve violação, o Estado ele não é responsabilizado internacionalmente, ou violou, ação procedente, ok? E daí a gente entra na questão da guerrilha do Araguaia. Se houver uma condenação, qual é a natureza jurídica dessa condenação? Será que essa sentença ela tem por objetivo reformar objetivamente ou reformar automaticamente a decisão do STF? Não, né? Óbvio que não. Porque quando nós falamos da Corte Interamericana de Direitos Humanos, nós temos um tribunal com jurisdição de jurisdição internacional que somente
aliás, cuja jurisdição alcança os estados que aceitaram essa jurisdição, né? Aceitaram se submeter aos ditames dessa corte. Muito bem. A sentença, né? Uma sentença condenatória, por exemplo, uma sentença condenatória, ela pode ter as seguintes características. Ela pode ser uma sentença condenatória em que se conceda uma indenização material ou moral à vítima ou aos familiares da vítima. E esta sentença de natureza condenatória, né, que condene a República Federativa do Brasil a indenizar materialmente ou por danos morais a pessoa, o indivíduo, ela pode ser executada diretamente no nosso ordenamento jurídico, porque, de acordo com o CPC, de acordo com o Código de Processo Civil, as sentenças condenatórias da Corte Interamericana de Direitos Humanos são títulos executivos judiciais, tá? Aquela que condena o pagamento, tá? Ela pode também ter uma natureza em que se busque aqui uma forma de condenar, de determinar que a República Federativa do Brasil, por exemplo, reveja a questão do foro privilegiado. E aí o Brasil, eventualmente, teria que alterar a sua Constituição. A sentença também poderia... que seriam obrigações de fazer ou não fazer, ok? Digamos assim. Obrigações de fazer é alterar a legislação. Obrigação de fazer é dar publicidade ao caso. Obrigação de fazer, promover um novo julgamento do caso nas instâncias originárias, permitindo-se o réu ou os réus terem um novo julgamento. Seria possível? Seria possível. Né? Ok? No caso da Lei Maria da Penha, que não chegou, foi um caso que chegou somente à comissão, né? O Brasil, a Comissão Interamericana de Proteção dos Direitos Humanos, recebeu uma denúncia, né? Recebeu uma queixa, um pedido de instauração aqui de uma ação, né, contra o Brasil, porque no sistema da Corte Interamericana o particular ele é representado pela comissão, né, ele não tem acesso direto à Corte, e houve uma investigação dos fatos, etc. A questão ela foi resolvida através de uma mediação, né, entre a comissão e a República Federativa do Brasil, em que o resultado foi a adoção da Lei Maria da Penha. A adoção da Lei Maria da Penha.